Eu peguei um caso uma vez de um supermercado, estou pegando um dos primórdios, lá como faziam os fenis. Quando a gente começou um processo de automação, era muito comum você ter produtos não cadastrados com código barra. E para dar vazão na fila, o caixa sempre lançava um produto qualquer para não ter que parar, porque se você não tem um cadastro, passou o código barra, deu produto inexistente, a fila para, a pessoa não consegue registrar, o cliente acha ruim. O caixa identificando aquilo, ele viu que ele poderia lançar produtos que são mais baratos. Então a gente identificou que um supermercado lá ele estava vendendo de pão francês um volume que a padaria não produzia. Compensa? Olha o tamanho do prejuízo. Se ele está vendendo um produto num volume muito maior do que a padaria produzia, significa que outro produto está sendo vendido. E eles pegaram um dos exemplos, foi uma pessoa que colocou um código do pão na mão e ela pegava as garrafas de uísque para os amigos e passava tampando o código barra com a mão. Então o fiscal de loja ouviu o bip do leitor, né? Pip, pip, o barulhinho, viu que estava sendo registrado, mas no momento em que ele pegou o cupom fiscal e foi conferir, a pessoa estava saindo com várias garrafas de uísque e no cupom fiscal estava registrado um monte de pão francês. Então, eu gosto de perguntar porque são exemplos, né, que a gente vê acontecendo, faz parte do nosso processo de O ser humano é muito criativo, E quando envolve dinheiro, a criatividade ela floresce. É impressionante. Se usasse esse pensamento do mal para o bem, né? Exatamente, exatamente. Mas é uma eterna luta, né? Eu costumo dizer, é uma eterna luta do bem contra o mal. Sim. Coloquei um sistema, né? Coloquei uma trava. Tem gente que tá lá dentro pensando em como que vai burlar aquilo ali. É impressionante. Tem coisas que a gente vê que fala assim, cara, que engenharia reversa que esse cara fez para conseguir burlar. Igual você falou, a pessoa descobriu que aquele agente ali podia escrever no banco. É algo que a pessoa tem que estar bem... É muita criatividade. Estava procurando, né? Procurar. Exatamente. Uma coisa... Mas isso, se você pensar que a maior fraude bancária que já ocorreu na história, acho que foi na França, era um operador de mesa de uma empresa uma financeira. Ele identificou... A história eu não sei em detalhes, porque eu acho que é muito simples para uma fraude tão grande. A fraude envolve a casa de dezenas de bilhões de euros. Aí ele não embolsou esse dinheiro, mas ele embolsava o quê? Uma comissão por transacionar título. Ele transacionava títulos que estavam dando prejuízo. Então esse título, você compra e vende o título, você toma prejuízo, mas ele descobriu de alguma forma que ele ganhava alguma comissão. E ele foi repetindo essa operação, ganhando a comissão dele, que é um valor muito mais baixo, mas o título que estava gerando prejuízo acumulou esse valor gigantesco de prejuízo. Então as pessoas escutam, falam, fulano fraudou em 20 e tantos bilhões. Então ele embolsou 20 e tantos bilhões? Não, ele deu de prejuízo 20 e tantos bilhões e ganhou alguma coisa em torno de 200, 300 mil euros. Eu não lembro os números exatamente. Então, eu acho que esse que é o risco. Às vezes a pessoa, para ter um pequeno ganho, ela pode gerar prejuízos gigantescos na estrutura, né? A pessoa que pode, às vezes, corromper um registro de manutenção de uma máquina para ela parar a máquina para sair mais cedo. A gente está falando, às vezes, de prejuízo não só de desvio direto, mas você tem as questões indiretas também. O ser humano é tão louco, né? Assim, você me falou aí, eu lembrei de um caso verídico de manutenção, que a máquina estava apresentando problema lá, não sei o que, no óleo. O que um cara estava fazendo? Ele estava urinando no lugar lá, para não ter que andar até ir no banheiro. Ele urinava lá na máquina, lá dentro da máquina, lá, e estava estragando o óleo da máquina. Né? Assim, é surreal, né? Mas não nada com fraude, né? Não, mas sim. Mas dá um prejuízo, dá uma preguiça de ir até o banheiro um ganho pessoal muito pequeno, que eu mencionei, um ganho pessoal muito pequeno que vai gerar um prejuízo gigantesco. Isso eu vejo acontecer muito, assim. E às vezes essas pequenas coisas geram impactos tão grandes que mudam a forma de comercializar um produto, de produzir. Tem aquele caso do chinês muito
conhecido, não tem muito tempo, que ele comprou uma passagem de avião que dava acesso à área VIP e ele descobriu que ele podia remarcar aquela passagem quantas vezes ele quisesse sem custo nenhum. Ele fez isso durante acho que um ano. Todos os dias ele ia para a sala VIP, passava, comia e foram centenas de milhares de dólares de prejuízo de acesso à sala VIP que ele deu. No final, quando descobriram e bloquearam ele entrar na sala VIP, ele foi lá, cancelou, e o cancelamento era reembolsável 100%. Ele foi lá, cancelou e recebeu o dinheiro todo de volta. Tá vendo? Então, assim... Aí uma pessoa dessa, agindo dessa forma, ferra com todo mundo. Exatamente. Porque na hora que você vai cancelar a sua passagem, na hora que você vai remarcar, aí é igual o cara do sapato lá com explosivo no avião. Todo mundo agora tem que tirar o sapato, Exatamente. porque um infeliz resolveu explodir o avião. Ia ter ele sabe. Ele ferrou com a vida de todo mundo daquele momento em diante, porque isso não vai deixar de ser exigido mais. Não, exatamente. Então, assim, e isso muda muito a forma que você tem que comercializar um produto. E voltando.